De volta já aqui com Bem Assim, e olha só, para muitas pessoas, quanto mais a idade avança, maior também é a quantidade de remédio que elas passam a usar. Porém, aumentar o consumo de medicamentos nem sempre é a melhor saída, e é sobre esse tema que nós conversamos agora aqui no estúdio com a farmacêutica Sabrina Neves. Muito bom dia, Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, obrigada. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo? É natural que quanto mais a idade avance, mais também aumente esse consumo de medicamentos? Se assim a gente pode falar, Sabrina? Sim, porque o processo natural de envelhecimento leva ao organismo a apresentar cada vez mais doenças e, digamos assim, as doenças mais frequentes com a avançada idade são as doenças crônicas. Somado a isso, a gente vive um envelhecimento populacional no Brasil. Sim. Uma transição das doenças, de doenças infecciosas para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer. E a gente tem uma transição nutricional também acontecendo. Então, as pessoas estão comendo cada vez pior e aumentando sobrepeso e obesidade. Isso tudo leva as pessoas idosas a apresentarem mais doenças. A partir do momento que ela apresenta mais doenças, o sistema de saúde da gente ele é muito baseado no medicamento. Sim. Pouco baseado em mudança de estilo de vida. O que é mais fácil acaba sendo o medicamento. Então, a qualquer diagnóstico, a primeira coisa que se faz, na maioria das vezes, não estou dizendo que isso é uma prática de todos os profissionais, mas é muito comum, é o uso do medicamento. E aí, a população idosa é a população mais polimedicada, digamos assim, né? Que é aquela que consome uma quantidade média de medicamentos de uso contínuo. Sim. Grande. Para além disso, ainda tem os medicamentos utilizados por conta própria de automedicação. Pois é isso que a gente poderia chamar de polifarmácia? Então, polifarmácia é um conceito que não está fechado, tá? Não tem um número mágico de medicamentos. Existem, porém, para idosos, algumas recomendações, tá? A maioria dos autores consideram que polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos. Mas, se a gente pensar direitinho, usar 5 medicamentos que são necessários é preciso. Então, outros autores defendem que polifarmácia é o uso de pelo menos um medicamento não recomendado para aquela faixa etária. Existe uma lista de medicamentos não recomendados para idosos. Ou o uso de um medicamento desnecessário. Sim. E aí eu prefiro esse conceito. Porque não é só a questão da quantidade, mas a qualidade desse medicamento. Ok. Você falou dos idosos, né? Eles, assim, fazem parte de um grupo que precisa de uma atenção a mais quando a gente fala dessa polifarmácia, desse uso abusivo de medicamentos, se eu posso falar? Precisa, e aí o idoso, ele precisa do que a gente entende como cuidado colaborativo entre profissionais. Sim. Porque imagina a seguinte situação, eu tenho um idoso que ele tem hipertensão e ele vai ao cardiologista. E o cardiologista prescreve um medicamento. Daí ele está com problemas, ele tem, sei lá, alguma disfunção endócrina, diabetes, enfim, e vai para um endocrinologista que não conhece o cardiologista e ele não leva o medicamento para dizer o que está tomando. E não fala. E não fala. Né? Nem todo mundo fala. Às vezes a pessoa nem sabe o nome, se chamou comprimido vermelho, comprimido azul. E aí o outro médico passa um outro medicamento. Aí ele tem um ortopedista e ele está com artrite. E aí ele precisa de um anti-inflamatório. Aí esse ortopedista passa o medicamento. E aí muitos anti-inflamatórios reduzem o efeito dos antihipertensivos. Olha só. Tenho que combinar os horários e a qualidade dos medicamentos. Então, imagina que essa quantidade de profissionais deveria trabalhar em colaboração. Então, o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, as especialidades médicas, a enfermagem, todo mundo que está envolvido no cuidado com o idoso, a própria família que se esse idoso, ele tem, dependendo do grau de autonomia dele, né? Se ele tem acompanhamento ou não da família, precisa fazer essa articulação. Como o sistema da gente de saúde, principalmente o privado, esse atendimento é muito separado, esse é um problema que não é raro.
Certo. Então, há riscos em juntar, né, aí essa medicação que é passada por profissionais de uso regular com aquela automedicação? É aquela dorzinha de cabeça, eu vou ali na farmácia, então ver algum remédio para isso ou para aquilo. Tem risco? Então, vai depender bastante da frequência do uso. Porque o que eu vou te dizer? Eu vou tomar como exemplo a hipertensão, que é a doença mais frequente e que mais mata no Brasil. Sim. Tá? Até na epidemia de Covid, a hipertensão ainda matou mais. Ela é a doença base que leva a mais óbitos no Brasil. Nossa. Faz mais de 10 anos. Porque morre-se de infarto, morre de insuficiência, tudo derivado de uma simples hipertensão. Então, é uma doença bastante importante para a gente. Vamos imaginar um idoso com hipertensão, e esse idoso, ele toma um anti-inflamatório uma vez só, porque teve um problema. Esse anti-inflamatório pode interagir, dependendo do que, e reduzir a eficácia, mas se foi uma vez só, né, na verdade, quando você tomou um medicamento 2 vezes ao dia, 3 vezes, ele vai estar em concentração no seu organismo sempre. Sim. Então, tomou uma vez perdida esporádica, esse prejuízo vai ser menor. Mas aquela pessoa que tem aquela mania de estar todo dia utilizando aquele medicamento por automedicação, às vezes num horário muito próximo, às vezes um medicamento que corta o efeito, digamos assim, do medicamento para a pressão, ele vai poder ter a pressão não controlada, por mais que aumente a dose. Olha só. Então, em relação à automedicação, o que eu estou querendo deixar claro aqui, não é que a pessoa não possa teve uma cefaleia, uma dor de cabeça, não possa tomar um medicamento. Sei lá, teve uma inflamaçãozinha na garganta, não possa usar um spray ou fazer um bochecho, enfim, passar uma pomada. Não é isso. A automedicação frequente pode levar a prejuízo, sim. Certo. E aí, as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né? É a quantidade desse medicamento aí, né, que você está colocando dentro do seu corpo. Isso sim é que pode acabar trazendo mais prejuízos. Tem uma quantidade de remédios indicada, assim, que a gente possa tomar todos os dias ou não? Não existe isso? Não. Falando especificamente do idoso, o idoso ele tem mais dificuldade de excreção, de retirar esse medicamento do organismo. Sim. E de distribuir quando utiliza. Então, as doses tóxicas para idoso são menores, para idoso e para criança abaixo de 2 anos. A gente tem que ter cuidado com dose, ele se intoxica mais rápido, tá? E não tem uma quantidade de medicamentos segura, vai depender da condição clínica dele. Existem combinações de remédios que podem levar a outras doenças? Isso pode acontecer também? Pode. Pode sim, por exemplo, um medicamento que aumente, por exemplo, eu vou manter o mesmo tema do hipertensivo para poder ficar fácil para as pessoas. Certo. Eu estou tomando um medicamento para hipertensão e eu utilizo um outro medicamento que também reduz a pressão. Eu posso ter uma queda de pressão. Ou, por exemplo, é muito comum hoje utilizar medicamento para dormir. E aí esse é um alerta que eu posso até fazer da classe de medicamentos. Os benzodiazepínicos, diazepam, Rivotril, eles não são recomendados para idoso, porque existem outros, mas eles não, porque já tem até vários artigos e teses de doutorado comprovando que eles estão relacionados ao risco de queda em idoso. E queda em idoso é perigoso, porque queda em idoso produz fratura que demora muito mais a curar. Às vezes a pessoa quebra uma perna e não se recupera, dependendo da idade. Então, o uso desses medicamentos ele é muito complicado. Por isso que essa categoria, os idosos, realmente assim, precisa ter mais atenção com essa questão dos medicamentos. É por essas complicações que podem vir a surgir, essa demora de tratamentos, de resposta da ação desses medicamentos? Sim. Os idosos, eles são uma categoria muito especial, porque eles têm uma necessidade maior de medicamentos. Sim. Porque a gente, socialmente, acaba privilegiando o medicamento ao hábito de vida, né? Então, assim, acaba se utilizando mais medicamentos, às vezes, do que o necessário.
E porque o organismo do idoso, quanto mais idoso ele for, porque obviamente uma pessoa de 60 anos é muito diferente de uma pessoa de 80, que é diferente de uma pessoa de 90. Sim. Mas quanto mais idoso ele for, mais potencial negativo esse medicamento causa. Paracelso, lá na Idade Média, já dizia que a diferença entre o medicamento e o veneno é tão somente a dose. Minha gente, olha aí, tá vendo como é que é complicado? Uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Essa grande mistura aí de medicamentos pode causar mal-estar, pode acabar ocasionando, não sei, algum problema mais grave nas pessoas? E como é que as pessoas elas devem fazer caso isso aconteça? Então, isso é uma ótima pergunta, porque as pessoas muitas vezes não sabem identificar e não identificam o que foi um medicamento. Uma coisa que a gente recomenda, principalmente se você está socorrendo uma pessoa para urgência e emergência e teve uma reação que é diferente e que você não sabe o que é, pega a sacolinha com tudo que ela está utilizando, que ela utilizou naquele dia e leva para a emergência e mostra, olha, tomou isso daqui. Eu mesmo já acompanhei alguns casos de que a pessoa fazia uso crônico de um medicamento, utilizou outro e teve um problema respiratório. Acontece. Sim. Né? E aí a pessoa tinha que ser atendida e tinha que utilizar um medicamento para cortar, digamos assim, termo mais popular, cortar o efeito do outro. Então, só porque ela informou que tinha tomado os medicamentos, quais eram, é que se conseguiu fazer o tratamento a tempo. Olha então, se vocês não sabem o que é, se aquele sinal, aquele sintoma que ele está levando à emergência não faz parte de uma doença que a pessoa já tem, sim, pega essa sacolinha, principalmente idoso, pega essa sacolinha com tudo que está utilizando e vai junto. E chega lá na emergência e diz, ó, tomou isso aqui hoje. Isso vai ajudar muito a equipe de saúde cuidar dessa pessoa. Então, se essa pessoa, né, tomou aí muitos medicamentos, está apresentando algum sintoma que não faz parte de alguma doença, é importante reunir nessas caixas de medicamentos e levar aí para que você possa prestar o melhor socorro possível a essa pessoa. É importante também ter esse acompanhamento, Sabrina, nas consultas médicas, do médico ficar acompanhando, ficar vendo ali essa questão do remédio, o que é que ele está tomando, o que é que ele não está tomando? Isso aí é muito importante, a gente chama de adesão à terapia. Sim. E a gente tem técnicas, tanto que o médico faz, quanto que o farmacêutico pode fazer no acompanhamento na farmácia, para estimular a adesão desse paciente, porque a não adesão é um problema sério de saúde pública. Também tem muita gente que faz isso, né? Que se nega a tomar o medicamento que é necessário, né? E essa não adesão, eu fiz há uns anos atrás uma pesquisa aqui em Maceió, pela universidade. A gente entrevistou 1.250 pacientes com hipertensão. A taxa de adesão à medicação era em torno de somente de 25%, um quarto só. Que baixo. E eram pessoas que estavam vinculadas à atenção básica no SUS e que um dos critérios para entrar na pesquisa era não estar faltando medicamento na época, ou seja, as pessoas tinham medicamento, não é que estava faltando. E a adesão era muito baixa. E a taxa de controle da pressão era mais baixa ainda, era cerca de 18%. Ou seja, eram pessoas que recebiam a receita, recebiam o medicamento, mas não tomavam e não controlavam a pressão. Com o passar dos anos, essa pessoa desenvolve outras doenças e é isso a causa de maior óbito no Brasil atualmente. Olha só... Então, o médico tem que estar sempre ali também acompanhando, né? O médico, qualquer profissional de saúde, a partir da prescrição médica, pode estimular. O farmacêutico, que é quem dispensa o medicamento, tem trabalhado bastante, principalmente nas unidades de saúde, com adesão. Sim. Porque a adesão ou a não adesão, ela pode ser de dois tipos. Intencional, a pessoa resolve que não vai tomar. E aí, a educação em saúde, a gente vai ter que explicar a ele se aquele medicamento causa alguma reação, se não, e a importância, ele vai ter que ser educado para isso, ou não intencional, que é esquecimento, que acontece. Acontece. E esse esquecimento, eu tenho estratégias de memória para ajudar o paciente.
Olha só, viu? Para a gente fechar aqui, tem como reduzir excesso de medicamentos por conta própria ou não? Não, não para os medicamentos sob prescrição médica, certo. Tá? Qualquer alteração desses medicamentos sob prescrição médica precisa retornar ao médico, tá? Mas por automedicação, sim. Inclusive, eu aconselho os idosos que têm algumas coisas recorrentes, como dor de cabeça, alguma dor que precisa tomar medicamento. Na próxima consulta, fala com o médico ou fala com o farmacêutico. Sim. Na farmácia, quando for comprar, procura o farmacêutico e diz a ele, olha, eu estou tomando tudo isso. E numa próxima consulta ao médico, pergunta, se eu tiver uma dor de cabeça, doutor, qual medicamento eu posso tomar que não dá problema no meu tratamento? Uma boa pergunta a ser feita. Uma boa pergunta mesmo. Sabrina, para a gente fechar aqui, vamos deixar os contatos. O Conselho Regional de Farmácia está super também à disponibilidade, né, das pessoas que, caso tenham alguma dúvida ou precisem de ajuda, né? Sim. O Conselho Regional de Farmácia, né, ele tem tanto a página no Instagram, sim, quanto a sede. Também estreou um canal do YouTube, de vez em quando a gente coisa boa. Temos lives lá com informações sobre medicamentos, e tem a página do grupo de pesquisa que eu faço parte na UFAL, certo, que é o NEF, que é o Núcleo de Pesquisas em Farmacoterapia. O que importa é você buscar mais informações sobre os medicamentos que você toma, né? Como a Sabrina mesmo colocou aqui. Estou precisando, estou sentindo algum efeito colateral ou até mesmo algum outro sintoma. Conversa com seu médico, fala para ele, é sempre o melhor caminho a se fazer. Buscar os profissionais de saúde adequados, o médico farmacêutico, para pegar essas informações e aplicar na sua vida, na sua rotina, para que você não tenha nenhuma outra complicação aí, ou por falta ou até mesmo por excesso de medicamentos. Sabrina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente, que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta, quinta-feira, e eu conto com você a partir de 9h30 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Beijo. Tchau, tchau.